no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Ele está aqui ao meu lado, o Dr. Silvio Provenzano, médico endocrinologista e também médico do serviço da Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, CRM 52374900. Estamos no Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. Esse mês tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas pouco se fala sobre as doenças da próstata. E é isso que nós vamos abordar hoje aqui no programa. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi. E Novembro Azul. Olha, a gente tem datas que não são bem comemorativas, né? Elas são mais alertas para a população. E o Novembro Azul é para alertar uma parte da população que é muito descuidada. Heleno, eu estou falando de nós mesmos, sim, os homens. Diferentemente das mulheres, que desde mocinhas são ensinadas pelas suas mães a se cuidar, é engraçado que com os meninos não existe o mesmo cuidado. É diferente, sim. E o homem, eu não sei se por medo, por falta de informação, razão pela qual o Serviço de Saúde está aqui entrando no ouvido deles, né? Eles fogem das consultas que são fundamentais. Fala um pouco dessa glândula exócrina, a próstata. Ela produz uma substância importante que é o líquido seminal, líquido esse que envolve os espermatozoides, promovendo a nutrição das células que vão garantir a perpetuação da espécie e ao mesmo tempo serve como proteção desses espermatozoides. Então o líquido seminal tem uma função muito importante, ajuda a constituir o sêmen e é produzido na próstata. A próstata é uma glândula relativamente pequena, viu, Helena? Ela tem aproximadamente o tamanho de uma noz, pesa em torno de 15, 20 gramas no máximo. Fica localizado envolvendo a uretra logo abaixo da bexiga e próximo ao ânus, parte final do intestino grosso, o que permite, inclusive, que facilmente ela possa ser avaliada pelo médico durante o exame. E a informação, eu acho que eu tenho várias informações importantes hoje, mas a primeira que eu quero deixar bem claro: o toque retal, fantasma de tantos homens e quanta bobagem. Em primeiro lugar, é um exame rápido. Segundo, é um exame indolor. Aliás, toque retal doer porque está com uma inflamação na próstata. Sim, sim. Ajuda a fazer o diagnóstico, mas é um exame normalmente indolor e rápido. E rigorosamente nada a ver com masculinidade. Sem dúvida. Isto posto, falar das doenças que podem acometer essa glândula, eu aguardo você me perguntar. Isso aí, quais são as doenças mais comuns que afetam a próstata, doutor? Então vamos lá, começar por aquela que eu acabei de falar, que é que provoca a dor, que é a inflamação da próstata. E como a família Tupi já aprendeu conosco no Serviço de Saúde, se tem inflamação, tem it no final. Sim. Então vira uma prostatite. Como é que eu diagnostico isso? Em primeiro lugar, eu posso ter dor na hora de urinar. Várias doenças podem provocar dor à micção. A prostatite é uma dessas doenças. Eventualmente essa dor com dificuldade para urinar. Eu quero começar a urinar e eu estou com uma certa dificuldade. O jato, ele perde um pouco da força e eu posso ter febre. Febre essa que, inclusive, em alguns casos, pode vir acompanhada de calafrios, uma queda do estado geral. Diante disso, meu amigo, se você não procurar o médico, é caso de polícia, não é mais caso de médico. Vá no médico. Evidentemente que diante disso ele vai te encaminhar ao urologista, que rapidamente vai pedir alguns exames de laboratório, evidentemente, mas o toque retal, eu repito, é rápido e indolor. E no caso da prostatite, ele vai perceber uma próstata um pouco aumentada de tamanho e dolorosa ao toque. Imediatamente ele já começa o tratamento, que é fácil. É com antibiótico, anti-inflamatório, rapidamente o indivíduo fica bom. Se ele não procurar o médico, que é uma prostatite aguda, pode com o tempo se tornar uma prostatite crônica e trazer outros tipos de problemas. Então, tenho dor para urinar, dificuldade para urinar, a força do jato urinário diminuiu, eu tenho febre, queda do estado geral. Amigo, procure o urologista, que rapidamente ele fará o diagnóstico. E eu repito, o tratamento não é caro
e muitas vezes no próprio SUS você encontra. Quais são os outros problemas que podem atingir a próstata? Os outros dois que são relativamente comuns, né? A chamada HPB. O que é isso, doutor Silvio? Cheio de letrinha, é sopa de letrinha. Hiperplasia prostática benigna, que eu afirmo que todos aqueles que, como eu, já passaram dos 60, tem. É normal, né? Com a idade. A próstata, ao longo da vida, à medida que nós vamos envelhecendo, Heleno, ela vai aumentando de tamanho. As células do corpo humano, elas vão o tempo todo substituindo umas às outras, de uma forma benigna. E eu tenho, com relação à próstata, um crescimento do tecido prostático. Aí eu vou ter uma próstata que anteriormente pesava, como eu disse, entre 15 e 20 gramas, e que já está com 60 gramas, aumentou 3 vezes o tamanho. Evidentemente que isso começa a estrangular a uretra. Por quê? Porque ela envolve a uretra. Se ela cresce de tamanho, ela aperta a uretra. O jato urinário, antigamente a gente fazia aquela competição enquanto crianças, quem fazia o xixi mais longe. Quando a próstata aumenta muito de tamanho, você começa a perceber que o jato urinário fica na altura do teu corpo. Você olha para baixo e vê aquilo descendo. Rigorosamente, você não tem mais aquela força para urinar à distância. Hoje em dia a gente vai fazer um concurso quem faz xixi mais perto. Não tem nada a ver com a sexualidade, gente. Sim, claro. Isso é a força do jato urinário. É difícil você conseguir fazer o esvaziamento completo da bexiga. Então fica sempre retendo um pouco de urina, o que obviamente vai obrigar aquele sujeito a voltar ao banheiro. Então ele volta ao banheiro, ele urina um maior número de vezes, um menor volume, mas uma maior quantidade. Da mesma forma que na prostatite, a força do jato urinário diminui também. Então ele tem uma diminuição da força do jato urinário, ele se vê obrigado a urinar o maior número de vezes, inclusive durante a noite. Isso já causa um problema muito grande, porque ele interrompe o sono, ele muitas vezes já acorda pela manhã cansado. Imagina, eu acordei 4 vezes à noite e fazer xixi. É verdade. Eu não consegui ter um sono reparador. E tem gente que demora a pegar no sono, né? Sim, além disso, né? Ficam aqueles problemas, aquela nota que eu tenho que pagar, aquele chefe que eu vou enfrentar. É complicado. Isso por conta de uma próstata que aumentou de tamanho, não é por câncer, não. É um crescimento fisiológico que vem acompanhando o processo de envelhecimento. Doutor Silvio, dá sangue na urina? Não. Dá dor quando eu urino? Não. Eu apenas percebo que eu urino mais frequentemente porque eu urino um volume menor. Eu não consigo esvaziar totalmente a bexiga porque a próstata crescida de tamanho contrai e comprime aquilo ali. É fácil diagnosticar, mais uma vez o urologista, ele vai perceber no toque retal. Por que o toque retal, doutor Silvio? Que, como eu disse no início do programa, a próstata fica localizada embaixo da bexiga, abraçando a uretra e em contato com o ânus. Pelo toque, o médico percebe, em primeiro lugar, se a próstata está grande ou está de tamanho normal. Opa, a próstata do Silvio está grande, mas ela é macia, ela é mole, ela não tem nenhum caroço. A possibilidade de um câncer já fica remota, graças ao bom Deus. Ele deve ter uma hiperplasia. Com quase 68 anos, ele obviamente tem a próstata grande. Está incomodando muito? Tá. Tem medicamentos que eu posso dar no sentido de diminuir o tamanho da próstata e restaurar a micção ao normal. Por último, mas não menos importante, Novembro Azul foi pensado para alertar nós homens sobre o câncer da próstata. Heleno, o câncer da próstata nos estágios iniciais, quando ele deveria ser sempre diagnosticado, porque uma vez diagnosticado no começo, ele é curável. O que não acontece quando o diagnóstico é feito tardiamente. E exatamente pelo fato, eu repito e insisto, de nós homens fugirmos do médico, quando o diagnóstico muitas vezes é feito, é porque os sintomas tão temidos já começaram a aparecer. E aí eu vou ter um câncer de próstata já muitas vezes com o quê? Metástases. Metástase é quando um filhote do tumor primário se alojou em outro órgão. Na próstata, o osso é sede escolhida, muitas vezes na coluna, destruindo uma vértebra, provocando uma dor terrível. Mas pode ir para o fígado, pode ir para o pulmão, pode ir para o cérebro.
Sim, sem dúvida. Esse detalhe é importante, não só falar em novembro, né, no ano inteiro, mas tendo esse mês específico. Exatamente, para reforçar a ideia de que, em primeiro lugar, o toque retal não tira a masculinidade. Sim. Em segundo lugar, é um exame rápido, barato, porque é o médico que faz durante a consulta e indolor. Desculpa te interromper aqui, para eu não esquecer que eu estava desde o início querendo perguntar. Qual a importância, quando a gente faz um exame de sangue, de medir o PSA, que está ligado aí, sua próstata? Pois é, o PSA é uma encrenca, sabia? Antígeno prostático específico. Eu devo fazer de rotina em todo homem depois dos 40 anos. Nananina, não. Quando é que eu preciso pedir o PSA, Heleno? Quando eu tenho sintoma. Eu estou urinando com dificuldade, eu estou acordando várias vezes à noite para urinar, eu tenho um histórico familiar de câncer de próstata, meu avô, meu pai, principalmente se esse câncer foi diagnosticado antes dos 60 anos de idade, faz o PSA. Porque eu tenho condições absolutamente benignas que aumentam o PSA. Entendi. Andar de bicicleta. Se você anda de bicicleta e no dia seguinte dosa o PSA, eu aposto com você que ele vai vir alto. Aí o cara vê aquele PSA de 12, meu Deus, estou com câncer. Não, amigo, você ficou sentado muito tempo no selim da bicicleta, traumatizando tua próstata. Relações homoafetivas também aumentam o PSA. Qualquer coisa que traumatize a próstata através do ânus, vai aparecer seja sentar no selim da bicicleta, pode aumentar o PSA. Entendi. Então, por exemplo, se você for dosar o PSA, evite relações sexuais pelo menos 3 dias antes. Segundo, evite andar de bicicleta uns 5 dias antes de fazer o exame e faça o seu PSA. E eu repito, a indicação é naqueles indivíduos com histórico familiar de câncer de próstata e que estejam com sintomas. Quais são os sintomas? Eu repito, no início do câncer não dá sintoma nenhum, mas à medida que ele avança e cresce, diminui o jato de urina, a urina pode vir com sangue e ele pode ter dor na hora de urinar e ele começa a ter um desconforto muito grande. Evidentemente que nesse caso, faz o toque retal e faz o PSA. Sempre faz o PSA antes do toque retal. Porque se eu, por exemplo, vou no médico e ele me faz o toque retal, eu tenho que esperar uma semana para dosar o PSA. Porque o toque retal por si só manipula a próstata. Entendi. E o PSA pode aumentar. Ufa! O importante, meus amigos da família Tupi, vocês têm uma responsabilidade muito grande perante a sociedade, principalmente perante as famílias que vocês mantêm, ajudam a manter. Não deixem de procurar o médico. Nós acreditamos que a expectativa de vida das mulheres, em média de 4 a 5 anos maior que a dos homens, esteja relacionado ao descuido que nós homens temos com a nossa saúde. Procurar o urologista depois dos 40 anos de idade e, a partir daí, à medida que for necessário, é uma medida preventiva da maior importância. Maravilha. Doutor Silvio, antes da gente falar no tema de domingo que vem, mais cedo fizemos aqui um bolão da decisão, né? Eu dei palpite, a Regina, a Lelê, o Gustavo, o Passarinho. E já que o senhor participa do programa todos os domingos, vou te incluir nesse bolão aqui também. A gente não opinou sobre quem vai ser campeão, e sim o resultado do jogo, o placar do jogo de hoje. E aí? Uma vez que nós tricolores estamos vivendo com muito sofrimento, eu diria que vai ser 2-1 para o Atlético. Mas ele pode botar um... Mas o Atlético vai fazer 2-0 no primeiro tempo. Aquele sofrimento, e no finalzinho o Gabigol vai fazer um gol que salva o Flamengo e dá o título ao Flamengo. Bom, tá bom. Então, eu não tenho nenhuma ligação com o Atlético, o Flamengo até joguei lá. Então, evidentemente que eu não tenho nenhuma simpatia que o Atlético seja campeão, que o Flamengo seja, mas igual o Fluminense, recheado de muito sofrimento. Muito bem, então tá aqui, doutor Silvio Provenzano, placar do jogo 2-1 Flamengo. Com esse resultado, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Vamos aguardar logo mais para saber quem é que acertou aqui no bolão. E já digo que foi o Gabigol que vai fazer o gol. Olha aí, ainda disse até que vai fazer o gol. Com direito, inclusive, aquelas caretas que ele faz. Muito bem. E agora assunto para domingo que vem. No dia 16 de novembro, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como data o Dia Mundial do Diabetes. Sábado que vem. Sábado que vem. E o Serviço de Saúde, da mesma forma que fez hoje com relação ao Novembro Azul, no próximo dia 17, se Deus permitir, estarei aqui para ressaltar que no Brasil nós temos mais de 20 milhões de brasileiros com diabetes.
e supostamente é quase certo, muitos nem têm esse diagnóstico. Pois é. E por não terem o diagnóstico, não fazem qualquer tratamento. E a gente vai falar das complicações agudas e crônicas rapidamente, bem como dos tipos de diabetes, e que prevenir, tanto quanto no câncer de próstata, é de fundamental importância. Tem como prevenir o diabetes, doutor Silvio? Domingo vocês vão saber. Uma semana abençoada. Boa sorte pro Flamengo logo mais. Abraço, meu querido. Boa semana e até domingo que vem. 11h46.